Boa tarde a todos. Estamos aqui nesse domingo mais fresquinho, no mês de abril, né? Nos encontrando para estudar a palavra do Cristo, compreender o Cristo e, mais do que tudo, tê-lo dentro de nós, nos guiando dia a dia. Então, para iniciar esse encontro, a Rosa Lui fará a prece, seguida da Rosa Marcou-se, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos e que Cristo esteja conosco. Boa tarde a todos. Então, a partir desse momento, vamos unir os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento até o Pai Maior e com sentimento maior de gratidão, agradecer por mais um encontro, por mais uma chance, por mais um domingo, que esse grupo florescer, se junta, Pai, para cada um florescer aonde tiver, para cada um brotar, levar luz, levar oxigênio, levar esperança, beleza e paz em cada lar, em cada trabalho, em cada cidade que a gente tiver. Que a tua graça, que a tua paz nos acompanhe, nos inspire, nos intua a partir desse momento, então. Que assim seja. Graças a Deus. Rosa? Oi. Então, Palavras de Vida Eterna de hoje, é o texto 94, Beneficência e Paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo, Coríntios 1, capítulo 3, versículo 4. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso entender a bondade igualmente noutros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Bom, então, que eu tirei, né, desse texto, assim. Eu acho que, primeiro, né, ele é bem claro nisso, que não adianta só a gente fazer o bem de uma forma marqueteira, assim, né, só para mostrar que está fazendo bem. A gente realmente tem que vivenciar isso com atitudes. Então, essa atitude de paciência que ele diz denota exatamente essa condição, né? Que a gente, de fato, viva a compreensão, viva a empatia, viva até a ternura para com o outro, né? Que, de fato, é aquilo que nos prega o amor fraterno, né? O amor cristão. Então, a gente precisa sentir, né, dessa forma. Claro que em alguns momentos a gente até pode, né, nós não somos perfeitos, por isso que estamos aqui, mas a gente tem que buscar isso, né, além da ajuda material ao outro, mesmo que a gente não dê só uma ajuda material, a gente dê a escuta, essa escuta tem que ser uma escuta que seja compreensível de fato, né, que seja compreensiva de fato. Que não tenha julgamento, não tenha nenhuma condição para se manter, né? Eu não posso, eu só vou ajudar o outro enquanto o outro faz aquilo que eu acho que é certo, né? A gente tem que ter a paciência para entender que todos nós estamos em momentos diferentes, né, da evolução. A gente tem esse convívio justamente
como um crescimento para todos nós, né? Então, mesmo que a gente entenda que a conduta poderia ser melhor, né? Que a pessoa poderia já ter aprendido uma certa lição, a gente tem que entender que são momentos diferentes e que é exatamente essa nossa parte nesse aprendizado. A ajuda nunca é unilateral, né? Eu acredito, a gente ajuda, mas também é ajudado pelo outro. A gente ensina e é ensinado. E são esses momentos em que a gente tem a prova, colocado à prova, vamos dizer assim, para ver se estamos caminhando na direção correta, naquilo que sentimos e na forma como agimos. Eu acho que é isso. Obrigada, Rosa. Né? Sempre os textos são assim, tocam a gente, né? Porque esse texto belíssimo, quando fala da beneficência, o que significa isso? É fazer o bem, é auxiliar alguém, é beneficiar alguém, né? Aí, quando eu li o tema, eu falei assim, beneficiar alguém, mas sempre no bem, né? Porque tem pessoas que auxiliam outros para fazer o mal. Aqui a beneficência é tido como auxílio para fazer o bem. E quando ele coloca aqui cada frase dessa, abrangendo todos os tópicos da vida, onde a gente tem que ter no cotidiano essa paciência e esse olhar, né, fino de conseguir exercer esse benefício a todos de forma contínua. Olha que trabalho poderoso para cada um de nós. Né? Quer dizer, o dia inteiro você tem que estar olhando tudo isso que está escrito aqui. É tudo isso que Jesus fez, sem cessar, né? E nós aqui na nossa aprendizagem, a gente vê que nós estamos muito longe de conseguir fazer tudo isso por todos os irmãos, a todos os momentos, onde quer que estejamos, e tendo paciência, né? Porque não adianta nada eu ajudar alguém e ir lá de forma intempestiva, né? Eu posso auxiliar naquela tarefa, mas eu chego tão intempestivo, com energia tão irritada, que vai ver que não vai ser nem auxílio, né? Vai trazer até um prejuízo para a pessoa. Então, ele pede que nós tenhamos paciência, né? Porque essa oportunidade de caridade nos é dada 24 horas no dia. E nós, às vezes, não aproveitamos essas oportunidades, porque a gente se vê cansado, a gente se vê irritado por uma situação pessoal que a gente está passando, porque a gente acha que o problema é só do outro, um abraço para o outro, né? Então, aqui, quando você lê aqui, fala, Jesus, o Senhor fez tudo isso, o tempo inteiro auxiliando, beneficiando, né? Com todo o seu ensinamento e seu exemplo, né? E a gente tem essas oportunidades no dia inteiro. Se nós formos retratar um dia nosso, relembrar tudo o que a gente viveu em um dia, nós vamos perceber que nós tivemos muitas e muitas oportunidades de beneficiar alguém. E muitas vezes a gente não beneficiou, porque a gente se deixou levar pela preguiça, pelo cansaço, o problema não é meu, fulano que se vire, né? E aí deixamos um momento precioso de auxílio. Então eu falo aqui, a beneficência e a paciência têm que estar juntos mesmo. Porque às vezes as solicitações são contínuas na nossa vida. E graças a Deus que são. Porque quando alguém te busca, é porque encontra em você o porto seguro, a confiança, né? O alento, o colo, né? E você tem que ter essa predisposição de ter um minuto para essa pessoa, para ouvi-la e para auxiliar naquilo que é necessário, né? Mas eu acho que nós, durante o nosso dia, nós não conseguimos abranger tudo, porque nós estamos aqui aprendendo a trabalhar tudo isso, né? E eu sempre falo, não nos esqueçamos que a beneficência é o auxílio no bem. Se eu vou auxiliar em um propósito do mal, não é beneficência, porque eu estou trazendo prejuízo para alguém. Então, a beneficência aqui, ela tem que ser entendida na sua essência, né? O ato de trazer o bem,
de fazer o bem, de auxiliar, de ser colo para alguém, para uma situação. E quando ele fala assim, respeitar os problemas dos outros, né? E quantas vezes a gente julga o problema do outro, quando a gente sequer compreende o universo que o outro está vivendo, né? Serenidade nas horas difíceis. Quem consegue ficar sereno na hora que o dragão, você está na boca do dragão? Quem consegue parar um minuto, pensar em Jesus, sentir confiança de que vai ser intuída para fazer o melhor naquela situação? É muito difícil, gente. Não são tarefas fáceis para nenhum de nós, né? É gentileza sempre, né? Quem consegue ser gentil 24 horas do dia, né? Você tem que ter uma autovigilância sua muito grande. E tudo isso nos reporta ao quê? A reforma interior. Não tem como a gente conseguir andar nesse nível aqui que Jesus andou, se a gente não tiver essa vigilância contínua, né? Então, a gente tem que ser refúgio daqueles que precisam, a gente tem que ser o colo daqueles que estão na aflição, nós temos que ser a palavra amiga ou o silêncio devido naquela situação, né? Então, eu acho que continuamente nós temos oportunidades de exercer tudo isso que está aqui, né? Dividir o seu pão, dividir o seu agasalho, dividir o seu teto, dividir a sua água, dividir a sua oração, a sua prece, né? Então, eu falo que quando a gente consegue fazer isso, o nosso coração está em expansão, né? Eu falo que o coração nosso, que é o símbolo do amor, né? Eu acho que quando a gente consegue trabalhar essa reforma dentro de nós, é como se o nosso coração fosse ampliando, se expandindo, de tal forma que cabe o mundo inteiro. Quando a gente para aqui no florescer e que a gente ora, faz uma prece pelo planeta, por todos os continentes, todas as nações, todos os povos, todas as religiões, né? Então, é essa expansão que eu acho que o Cristo quer trazer para nós. Essa expansão dessa essência dele em nós, né? Em querermos ser do bem e pacientemente conseguir ter esse trabalho, esse exercício contínuo. Eu passo a palavra. A Rosa levantou a mão. Essa passagem que ele fala de Coríntios é aquela a famosa passagem que sempre tem nos casamentos, quando vão fazer aquele tipo de sermão no casamento, né? Ainda que eu não tivesse, se eu falasse a língua dos anjos, tudo, se eu não tiver amor, eu nada seria, né? Aí ele bota aqui no 4, o amor é paciente e bondoso. Então, eu sempre percebi isso, que às vezes no Evangelho Espírita, ele troca a palavra amor por caridade, que talvez fique um pouco mais fácil de entender, né? Porque você pensa amor, sempre aquela coisa plena, aquela coisa total, aquela coisa bem parcial. Mas para mim, a palavra amor cai bem, porque existem outras palavras que também são tipos ou manifestação do amor. Quando ele fala aqui, quem ama nunca desiste, tudo suporta com fé, esperança e paciência. Quer dizer, então, quando você tolera o seu familiar, quando você tolera o seu vizinho, o seu patrão, o seu chefe, também é uma forma de, entre aspas, amar. Quando você tem paciência com seu filho, que você ensina 1000 vezes uma tarefa, ou 1000 vezes um ensinamento, ele faz ou ele esquece, também é amor. Quando você tem a paciência de falar mais de uma vez, vai escovar o seu dente, toma banho antes de dormir, não joga a toalha no chão, tipo assim. Quando você exerce a gentileza com uma pessoa que não entendeu o que você quer dizer, e você vai, explica novamente, porque ela realmente não entendeu, não conseguiu alcançar, também a gentileza é uma forma de amor. Quando você perdoa uma pessoa que esqueceu com você uma coisa, ou sei lá, uma coisa errada com você, também é. Eu acho que quando ele coloca esse amor aqui na Bíblia, né, que eu estou puxando, tem gente que não entende, que parece uma coisa difícil de acontecer, mas como é que eu posso amar aquele que me machucou? Como é que eu posso amar aquele que me traiu, né? Talvez amar fica difícil a palavra, mas tolerar, deixar o silêncio,
o perdão, não retrucar, sejam formas de você agir com caridade. Então, a caridade aqui, como ele coloca, a caridade paciente e benigna, seria como se fosse um sinônimo da palavra amor, né, no texto original de Paulo, da carta de Paulo, e é um amor ágape, né, quer dizer, você, eu já falei aqui uma vez, e vou falar de novo, as irmãs Hesed, aqui de Fortaleza, elas estão lá trabalhando incessantemente, elas trabalham 24 horas de oração, atividade assim, de caridade, né, de benefício, solidariedade, e quando perguntam a ela, o que você está fazendo, irmã? Ela pode estar tirando folha, pode estar fazendo comida, descascando cebola, fazendo uma palestra, juntando alguma coisa. Ela sempre fala essa frase, eu estou amando. E eu acho tão bonito que eu comecei a usar isso em mim. Então, quando eu estou trabalhando, atendendo meu paciente com cuidado, com tolerância, sendo e conectada, aí ele fala assim, poxa, eu percebo isso, é uma forma de eu amar, quando eu faço o meu melhor. Então, quando a Mazé, ela cozinha aqui para mim, eu pedi um bolo de laranja, ela fez sem lactose para mim, ela fez um bolo, ficou tão bonitinho, é uma forma de amor, sabe? Quando alguém prepara a sua comida, ou a sua roupa está arrumadinha, alguém colocou a coisa que você esqueceu na sua mochila, são formas de amor com outro nome, né? E isso é o sentimento que não faz a gente desistir, que quem realmente ama não desiste, né? Pode até se cansar, eu concordo, vou dar um tempo de ser legal, hoje eu não vou fazer nada de bom, mas a gente volta para a nossa essência, que é a essência de amor, é isso. Obrigada, Rosa, lindíssimo. Ainda coloca assim, um trabalho sem queixa, né, gente? Às vezes a gente queixa, né? A gente fala, ai, estou cansada, né? Mas eu acho que quando a gente está nesse exercício de qualquer tarefa, né, a gente tem que se sentir pleno, porque quando a gente não tem a oportunidade de fazer o trabalho, porque está doente no leito, porque está com a dor, porque não tem aquela possibilidade de fazer aquela pequena tarefa, é muito doído, né? Então, quando a gente pode, como diz o Chico, se a gente pode lavar a louça, agradeça, significa que você teve comida para comer. Então, lave a louça com prazer, né? Para estar prontinha para a próxima refeição. Então, eu acho que tudo mesmo, como a Rosa colocou tão bem aí, né? Acaba sendo um ato de amor, né? Tudo que a gente faz, né? Toda e qualquer tarefa tem que ser com esse sazon, né? Esse jeitinho da gente fazer. Obrigada, Senhor, que hoje eu estou aqui, posso estar fazendo essa faxina em casa, eu posso estar fazendo esse almoço, eu posso estar cuidando meu familiar que está doente, né? Eu posso ter esse momento aqui de descanso, de um sono gostoso, né? Então, eu acho que tudo tem que ser um ato de amor mesmo. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o nosso centro de vida, né? E lembrar sempre que eu sou você. Eu acho que quando a gente usa essa frase dentro da gente, tudo fica muito fácil de fazer pelo próximo, porque você se vê nele, né? É o primeiro mandamento sempre ali na nossa vida. Eu sou você. Então, na hora eu mudo a atitude, minha raiva vai embora, minha paciência adentra, a minha boa vontade aumenta, né? Então, eu acho que tudo fica mais gostoso de fazer, fica mais leve, e no final do dia você se sente pleno, né? Leve, tarefa feita. Eu fiz, né? Posso estar fisicamente cansada, mas o coração tem a leveza da tarefa feita. Quem mais levantou a mãozinha? Elza, eu acho que você quer falar, hein, Elzinha? Ai, Deus. Quem mais aí quer? Temos alguns minutos ainda, né, para falar um pouco mais dessa lição. Joana, só lembrando a frase do Noel, né? Faça sempre o bem, nem que seja por malandragem. Ah, é verdade. Essa frase é linda. De tanto você fazer o bem, um dia você acaba sendo bom, né? É facinho. É verdade. Não consegue mais fazer diferente, né, dona Carmen? É. Faz parte já do teu dia a dia, né? É. E o interessante é que quando a senhora colocou isso, eu tinha lido uma frase essa semana que falava assim, né? Que às vezes a pessoa vive uma mentira de forma tão intensa na sua vida que a grande mentira passa a ser a verdade dela. Pois Até é. o momento que ela se desperta novamente, né? É. Então, eu fiquei pensando, falei, realmente, tem muito disso também na vida, né? De a pessoa achar argumentos para se convencer
que uma mentira vire verdade em sua vida, né? Até quando vai a nossa cegueira, às vezes, né? Para quem se defronta com uma falsa verdade e vive ela de forma plena, né? Então, tudo é muito ensinamento para nós. Aí vira até patologia, né, Joana? É Porque, patologia, já é patológico. Já é porque a pessoa não consegue ver a verdade, né? Ela só vê aquela verdade que ela formatou. criou para si, né? Ela formatou e é dela. Acabou. Papai dizia uma coisa linda, ele dizia assim: existe a minha verdade, a verdade do outro e a verdadeira verdade. Está certíssimo ele, dona Carla. Eu acho que à medida que a gente vai buscando esse crescimento interior, esse exercício, essa prática, né? Eu acho que vai expandindo em nós essa essência, né? De Jesus, de Deus em nossa vida, e tudo vai tendo um colorido diferente, né? Tudo passa a ter um significado diferente na nossa vida. Hoje, essa semana, a gente estava conversando lá no hospital, uma técnica estava grávida, primeiro filho, né? Eu falei com ela, tem 2 momentos importantes na vida do homem, né? Na vida física, nós passamos por muitas mudanças, né? Quando você muda de casa, quando muda de país, quando tem uma grande festa na sua vida. Mas o que é um marco, realmente, eu acho que para a mulher em si, é a maternidade. Seja ela gravidez, né, inata, ou quando você adota. Eu acho que é um marco na vida, tanto do pai como da mãe, sempre. Mas tem um outro marco que eu acho que é transformador. É quando a gente descobre Jesus em nossa vida. A gente nunca é mais o mesmo. Porque você está sempre buscando melhorar. E quando você não consegue ter uma atitude compatível com a lei divina, isso te traz uma tristeza imensa. E você tenta melhorar, e você vai praticando. Então, eu acho que são 2 momentos, assim, muito importantes na vida de cada um de nós. A maternidade, paternidade, né? E quando a gente realmente encontra Deus dentro de nós. Quando a gente consegue sentir essa luz dentro de nós. E a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. Você vai se transformando, né? Eu acho que é um renascimento que vem para nós, assim, de uma forma avassaladora. Onde você A gente consegue chama que é o momento de intimidade com Jesus, Joana. Quando você tem intimidade. esse momento, é um encontro íntimo, assim, no bom sentido, aí você fala, uau, entendeu? Agora eu entendi como é que funcionam as coisas. É uma coisa, assim, que realmente não tem, acho que não tem nem palavras para descrever, né? Eu acho que quem está aqui nesse grupo já sentiu isso várias vezes e está sendo imbuído ou levado para essa renovação todo dia, né? Mesmo que às vezes a gente caia um pouquinho, quando a gente descobre ele dentro da gente, a vida se transforma. Eu acho que é lindo demais quando a gente tem essa consciência, né, da responsabilidade de formar ou trazer alguém ao mundo, e de repente você descobrir que tem um aliado com você 24 horas, e que a gente precisa somente acessá-lo, com o nosso silêncio, com a nossa prece, e com essa cumplicidade que vai se criando com isso Jesus, com a nossa Maria e com Deus, né? Então, é muito lindo, muito lindo. Aí, quando fala na beneficência, a gente fala, meu Deus, é só bem, né? Só bondade, é auxílio, é fazer, é trabalhar, é se empenhar, né? É maravilhoso demais. Eu acho que traz para a gente, dentro de nós, traz uma sensação de que eu posso, de que eu vou conseguir, de que nada vai me impedir chegar até lá, porque eu tenho essa força dentro de mim. É fantástico, né? É a mesma coisa quando a mulher é engravida, e tem aquela fase desse encantamento que a gente não sabe descrever, né? E que de repente é ele dentro de nós, né? É Deus dentro de nós, nos dando vida, a vida dentro da vida. É fantástico demais, né, gente? Eu acho que isso é a nossa mola propulsora que faz a gente levantar todos os dias e todo dia domar o que tem que ser domado
e ter fé, saber que a luz está ali, esperando por nós, né? Querendo que a gente seja a luz, esperando por nós. Olha, eu acho que está na hora da Dona Carmen. Eu falei demais, vocês ficaram quietinhos aí ouvindo. A gente adora te ouvir, ué. Né? Vamos ouvindo. Vamos ouvir. Vamos lá, Dona Carmen. Vamos, dona Maricota. Vamos para a pergunta 304, que fala sobre as lembranças da existência corpórea. É um dos capítulos mais bonitos do Livro dos Espíritos, né? E mais polêmico também. Espera aí que virou a página sem querer, querendo. Pronto. 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se da piedade, de piedade de si mesmo. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das suas puerilidades da sua infância. Gente, essa pergunta é extremamente importante na nossa vida, né? Porque às vezes a gente, pela nossa, se você quiser saber quem você foi, veja as tuas tendências, né? Veja aquilo que mais te chama atenção dentro de você. Aí você fala assim, nossa, não posso negar que eu fui tarará, 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 porque tá na cara, né? Aí você vai começar a chorar, você vai se culpar? Não, é bem o que a Joana estava falando agora há pouco, né? Quando você tem este despertar da consciência, é o momento em que você dá este salto quântico, né? E você diz assim: puxa vida, que legal, eu fiz, mas eu já não faço mais, né? Então, aquilo que eu fiz serve de grande exemplo para mim hoje, para que eu possa compreender, aceitar o outro que faz a mesma coisa que eu já fiz, e você compreender porque você já vivenciou essa passagem, né? Então, é bem isso que essa resposta vem nos trazer, né? Aí você acaba rindo de você mesmo, você fala, meu Deus, como eu fui infantil, né? Como eu fui pueril, como diz a lição, né? Mas já fiz, agora não faço mais. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreendes que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrá-la se eu quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja de acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Então a gente sempre pergunta assim: ah, você sabe que eu descobri um lugar que faz uma retrospectiva da nossa vida, faz uma leitura, nossa, é maravilhoso. Aí a gente pergunta assim, e acrescenta alguma coisa? Vai resolver alguma situação que você esteja vivendo? Então, se te acrescenta alguma coisa, e se você quiser fazer para te dar alguma alegria, para modificar alguma coisa na tua vida, é o teu livre-arbítrio, faça-o. Agora, fazer por fazer, tem alguma vantagem nisso? Vai te trazer algum benefício? Não. Então, amiga, já é difícil você saber quem você é, né?
Agora, ainda você quer saber o que foi? Pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. Entrever a finalidade, olha só. Entrever a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura, seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Emmanuel fala que muitas vezes nós levamos uma encarnação inteira para nos livrar de um viciozinho que nós temos. Uma encarnação. Imaginemos nós quantas encarnações estão aí à nossa espera, né? Para poder pelo menos dar uma limpada melhor ali, dar um lustre, passar um veja com bombril. Nossa, difícil. 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tem ante os olhos? Olha, gente, a resposta que ele dá. De uma e outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Gente, eu vou repetir esta frase, tá? Olha aqui. Quanto mais desmaterializado eu estiver, menos importância atribui às coisas materiais. E eu diria assim: quanto mais desmaterializado eu sou, menos importância eu dou àquilo que eu fui. Não faz sentido nenhum, né? Já fui. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a progredir. Muito lindo isso, né, gente? Te ajuda a progredir, lembrar do que você fez? Ai, para mim é fundamental. Ótimo, então faça a regressão. Tem uma coisa. Depois você vai assumi-la. Escolhas são escolhas. Você pode fazer a escolha de fazer a regressão, mas também vai assumir aquilo, as consequências que ela te trouxer. Agora, se tanto faz como tanto fez, eu quero saber o que eu sou e o que eu estou fazendo. Tem uma frase muito linda numa das obras de Emmanuel, que ele diz assim: a diferença entre eu e você, entre eu e o outro, é aquilo que eu faço com o que eu sou. A diferença entre eu e o outro é o que eu faço com aquilo que eu sou. Olha que lindo, né? Então, se vai me acrescentar alguma coisa positiva e o que eu vou fazer com essa coisa positiva, maravilha, faça. Mas vai te acrescentar ou nada? Então, nada. Não faz sentido, né? Agora, eu acho importante, gente, tem uma coisa que Emmanuel também coloca numa das suas obras e que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: quanto mais evolução eu vou adquirindo, mais lembranças do meu passado eu vou tendo.
porque eu já consigo trabalhá-las e assumi-las e modificá-las. É lindo isso, né? Porque eu não preciso fazer a regressão. Quanto mais eu vou me preparando para compreender o outro, eu vou compreendendo a mim mesmo. E eu vou me lembrando, sim, e vou trabalhando todas estas informações que o meu inconsciente vai mandando para o meu consciente, eu vou trabalhando com isto. E vou pensando, que legal, então é por isso que aconteceu assim, assado, blá, blá, blá. É por isso que eu tomei essa ou aquela atitude, assim, assim, assim. Então você vai unindo os leguinhos, né? E vai se formando aquilo que você quer saber. E é só isso, gente, só isso hoje. Só isso, lindíssimo, dona Carmen, obrigada aí. E Vamos me veio pensar. também, eu falei assim, vamos raciocinar, né, gente? Se o Vamos Pai pensar. Maior nos deu o escudo do esquecimento, é porque esse esquecimento vai nos auxiliar, né? Com Então, certeza. a gente tem que tentar raciocinar dentro dessa realidade, né, de que se fosse importante a gente ter conhecimento de tudo que a gente foi, ele não nos teria dado esquecimento, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho e respeitar isso que ele trouxe para nós, né? Como se fosse nos poupar, né, dona Carmen? Na verdade, ele está nos poupando, né? Para que a gente Cada um consiga... com assim, o que pode. com o que pode, né? Cada um com o que pode. De repente, eu acho que eu fui uma rainha e, de repente, eu fui uma vilã, hein, dona Carmen? Como é que fica, né? Como é que eu vou lidar com essas desculpas? Eu fui uma pilantrinha, e aí, como é que eu vou lidar com isso? A gente tem que pensar onde mexer, né? E lembrar que o Pai é muito sábio e nos deu a dádiva do esquecimento, para que a gente avançasse nessa, né? Então, tem que pesar muito mesmo, é lindíssimo. Muito, e pensar, tem que pensar e pesar, né? Aquilo pesar. que nós somos capazes de saber. Gente, nós precisamos pensar naquilo que eu consigo saber. Porque, de repente, eu vou saber alguma coisa que eu destrambelho, né? Nós estamos estudando o livro A Memória e o Tempo, do Hermínio Miranda, e ele é uma capacidade maravilhosa de trazer para nós essas informações, né? De como a gente pode lidar comigo mesmo, né? Com uma dessas personagens que eu tenho aqui dentro, né? Então, quantas personagens será que eu tenho, que eu já vivenciei? Milhares, né? E aí, como é que eu convivo com elas? Porque, de repente, uma delas, brota. E aí eu falo, muito prazer, sou Carmen, estou aqui no Brasil, por isso que a gente sempre fala. Gente, vamos falar sempre o nosso nome, o lugar que nós estamos, lembrando que isso é importante, a gente não se perder de si mesmo, né? Obrigada, pessoal. Para a semana que vem, Joana, vamos fazer a 308 até a 8, a 313. Tá bom, dona Carmen, pode ser sim. Porque nós temos a 317, que ela é bem longa, mas é importantíssima. Mas, em compensação, da 314 até ela, a gente tem, assim, só perguntas curtinhas. Então, a gente já aproveita e faz da 309, da 308. 8, 9 até 13. Não, da 308 até a 313. Isso mesmo, tá certo. Tá 313. Obrigada, viu, Joana? Obrigada, Tá ótimo, pessoal. a gente que agradece, dona Carmen. Vamos pensar. Pode seguir, Joana? Pode sim, assim. Uhum. Então, vamos serenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes
E a gente falou tanto de amor hoje, de paciência, de bondade, da expansão do nosso coração. Então, que a gente, unidos aqui no Florescer, a gente consiga levar vibrações de amor para os nossos irmãozinhos, para o nosso trabalho fraterno, e que a gente sempre ajude sem interferir, sendo apenas um canal de amor, através das mãos da espiritualidade. E que a espiritualidade conduza com boas energias, pensamentos, intuição, que a Joana faça a prece final e a gente inicie o trabalho fraterno com a graça de Deus, com a graça de Jesus, com a graça de todos que nos auxiliam, tanto na espiritualidade quanto aqui no nosso planeta. Amém. Boa tarde, irmãos. Novamente nos encontramos aqui, todos, vivenciando a palavra do Cristo. Porque esse ato de reunião, de união, que vocês fazem, é uma prática do bem, onde nos encontramos para encontrarmos o benefício da palavra do Cristo em nossa vida. Hoje a lição foi clara. O bem. Tudo tem que ser voltado para o bem. Nenhum de nós deve esquecer isso. Nenhum ato, nenhuma prática pode ser feita de forma que a meta não seja o bem. O bem fazer, o bem viver, o bem trabalhar, o bem praticar, no lar, no trabalho, onde quer que vocês estejam. A meta é o bem, sempre. Não nos esqueçamos que o bem é luz. O bem dá trabalho, às vezes, ou sempre dá trabalho. Porque nós temos que pegar o caminho certo. E o caminho certo exige vigilância, exige ação, exige a prece, exige a humildade de pedir ajuda a Deus, ao Cristo, para que esteja conosco. O ato de fazer o bem traz uma leveza para cada um de nós, porque reflete luz. Quando você abriga alguém, quando você ouve alguém, quando você veste alguém, e este alguém sempre é um irmão. Hoje você é rico de tudo, porque você tem lar, tem casa, tem filhos, tem a família ali, sendo seu alicerce. O pai, ou a mãe, o avô, a avó, a tia. Quantos de nós estão sozinhos no mundo, no planeta Terra, abandonados à própria sorte, procurando encontrar o caminho através das atitudes de todos nós. E quantas vezes nós todos fechamos nossos olhos a esta realidade e fingimos não ver o que está ali na nossa frente. Quantos desabrigados, quantos famintos, quantos ao frio, ao sol. Quantos longe de tudo, mas tão perto de nós. Então temos que refletir na riqueza que é a sua vida, a nossa vida. E o outro, que às vezes tem tão pouco, mas tem o céu como teto. Porque como foi posto, em várias vezes aqui, o Pai não desampara ninguém. Então essa lição que nos pede paciência, nos pede caridade, nos pede muita tolerância. É uma lição de amor. Então, cada um de nós aqui, temos que pensar
refletir muito sobre essa prática do bem. Às vezes aguardamos o melhor tempo. Amanhã eu faço. O ano que vem, quando eu me aposentar. Quantos não fazem essa palavra consigo mesmo? Mas o que temos, irmãos, é o agora. O agora é nosso, aqui no planeta Terra. Para que façamos o que deve ser feito. Para que nos debulhemos no amor, da alegria de servir. Porque hoje, agora, é tudo que temos. Então eu peço a todos vocês que reflitam sobre o tempo que viveram até agora. E qual é a meta de cada um de nós? Para o agora, para o daqui a pouco. Vamos manter as mesmas atitudes? Repetindo as mesmas ações? Que não sejam do bem? Ou nós vamos avançar? Na glória de ser luz. Na glória de ser colo. Na glória de trabalhar. De ser um servo do Cristo. Quanta alegria é quando nós encontramos esta luz conosco. Mas é necessário, irmãos, que paremos e olhemos para dentro de nós, buscando encontrar a nós mesmos, descobrindo em nós essa consciência divina que nos dá o alicerce para continuar. Sejamos todos o pão do outro. Sejamos todos a água do outro. Sejamos todo o cobertor do outro. É isso que o Cristo fez e nos pede. Caridade, na essência do amor. Caridade para a sua vida e para todas as vidas. Todos aqui nesse momento, reunidos, pensando na essência da vida. E a essência da vida é o cuidar, é o zelar por todos, é compreender, como bem fala a lição de hoje. Então, nossos irmãos, aqui todos nós, vamos mentalizar a paz mundial, a harmonia nos corações dos homens, o amor brotando ali. E vamos visualizar o nosso planeta Terra, lindamente construído, para que aqui todos estivessem e tivessem a oportunidade de trabalhar, aprender, como uma grande universidade. Este planeta que nos abriga e que nós hoje ainda não percebemos a responsabilidade que é cuidar do planeta, cuidar de cada um de nós, de cada ser que aqui habita, com a responsabilidade do amor. Então vibremos toda a luz que pudermos, todo o amor, envolvendo o planeta Terra, envolvendo todos os continentes, todas as nações, todos os povos. Sintam dentro de você essa paz, quando desejamos e fazemos o bem. Sintam o brilho que corre no planeta neste momento.
luzes dançam sobre a terra. Porque nós nos reencontramos aqui para lutar pelo bem, pedir misericórdia pelos irmãos, misericórdia para nós mesmos e trabalho para que a tarefa seja feita com o melhor de cada um de nós. Gratidão ao Pai, ao Cristo, Maria Santíssima, com o seu nome, neste momento, envolve cada um de vocês numa luz suave, doce, terra, trazendo uma leveza, iluminando cada cantinho do seu lar, que neste momento brilhe, pois seu coração está em prece. Sintam todos a grandeza da Mãe Maria. E com este sentimento, irmãos, eu vos agradeço por estarem aqui, reunidos, em nome do Cristo. Deus de amor e de bondade, tenha misericórdia de todos. Nos façam dignos do seu amor, para que o trabalho seja a nossa mora. Que o bem habite em cada um de nós. E que tenham todos uma boa tarde. Com toda alegria eu despeço, irmãos, acreditando que o nosso trabalho deverá e deve continuar. O Senhor nos dá a honra de sermos seus servos, de podermos ser co-criadores junto com Ele. E Jesus nos guia dessa tarefa. Maria nos ampara, sempre. A gente agradece a presença de todos vocês por esse encontro. Finalizando esta primeira parte, iniciaremos, então, a segunda parte da assistência fraterna, onde receberemos, ao final, as graças e as vibrações para nós e para nossa família. Que assim seja. Obrigada. Eu não sei se a Vanderlei deu ali, eu não tinha visto Vanderlei. Vanderlei, pode dar seguimento, então. Bom, mais uma vez, vamos relaxar na cadeira onde estamos. Vamos respirar fundo e soltar. Respirar fundo e soltar. Mentalize uma luz brilhante igual a um sol, envolvendo os seus mentores espirituais. E assim nós pedimos a Deus, nosso Pai, que envolva o nosso companheiro Jeremias, coordenador espiritual desses pequenos trabalhos, e seu grupo, Santo Agostinho e seu grupo, os nossos companheiros que trabalham com as ervas, os pretos velhos, índios e caboclos, os índios xamãs e os índios catupiry, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos para Deus, nosso Pai, envolver o nosso Cristo solar, nosso Cristo planetário, nosso Cristo e amado Mestre Jesus.
envolver os caravaneiros do Cristo e do Mestre Jesus, Maria e sua falange planetária, Maria Madalena e sua falange planetária, os engenheiros siderais responsáveis pelo nosso planeta Terra, as falanges dos anjos e dos arcanjos, do arcanjo Miguel e seu grupo, do arcanjo Rafael e seu grupo, do arcanjo Uriel e seu grupo, e o Gabriel e seu grupo. E o anjo Ismael, governador do Brasil. E assim toda essa equipe espiritual neste momento, envolvida pela luz divina, nós vamos pedir uma vibração, nesse momento, todos vocês envolvidos na luz divina. Eu peço ao nosso companheiro Jeremias, coordenador desses trabalhos espirituais, ao Santo Agostinho, aos pretos velhos, índios e caboclos, os índios xamãs e catupiry, e com esse foco de luz enorme, um grande círculo de luz, nós vamos, nesse momento, envolver o lar de cada um de vocês. Ao mesmo tempo, percorremos todos os cômodos, todos os espaços existentes, e de vocês, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus conhecidos, todos aqueles que têm ligações mentais e perispirituais com você, essa varredura de luz, por intermédio do pensamento de vocês, vai envolvendo a todos eles sem exceção. E assim nós vamos recolhendo nesse grande círculo de luz, todos os nossos irmãos desencarnados que ali estão. E mais uma vez, nós vamos, nesse momento, fazer também uma varredura energética, perispiritual, do duplo etérico, do corpo físico de cada um de vocês. E vocês mesmos vão mentalizar a luz divina existente dentro de cada um de vocês. E ao mesmo tempo que vocês estão mentalizando essa luz divina, vocês vão focar um caminho para a sua própria luz divina, envolvendo o seu cérebro, envolvendo a sua laringe, envolvendo o seu coração, envolvendo o seu pulmão, envolvendo o seu esôfago, envolvendo o seu fígado, envolvendo o seu estômago, envolvendo o seu baço, envolvendo a sua vesícula, envolvendo as pâncreas, envolvendo os seus rins, envolvendo os seus intestinos, envolvendo o apêndice, envolvendo a bexiga e a parte genital, fechando o círculo energético. Nesse momento, os nossos companheiros pretos velhos, índios e caboclos estão fazendo uma varredura energética, retirando toda e qualquer influência espiritual negativa e deixando num círculo de luz. Nesse momento, e todas as energias negativas já foram retiradas, a equipe do Dr. Bezerra se subdivide tanto para vocês como para os seus entes queridos e vão, nesse momento, preenchendo com luz todos os campos vazios. Vão também envolvendo a parte interna do corpo, preenchendo com luz todos os campos vazios. Eliminando as células mortas, fortalecendo as células vivas. E que envolva a sua corrente sanguínea também, eliminando todo e qualquer resíduo. Agora, alinhando todos os seus chakras e deixando pleno de luz. E mais uma vez, eu peço ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que a sua Mãe Santíssima jogue o seu manto de luz sobre o lar de cada um de vocês, dos seus familiares e de vocês mesmos. E todos fortalecidos com essa luz divina de Maria e seus mentores, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que teu o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos os seus filhos, agora e sempre, por toda a eternidade. E assim, mais uma vez, respirem fundo e soltem, respirem fundo e soltem, respirem fundo e soltem, vão abrindo os olhos devagarzinho, assumindo vossos corpitos. Muito bem. Está todo mundo bem aí? Graças a Deus.